Bom, pessoal, então, último vídeo agora sobre a revisão da prova bimestral de vocês. A gente começou revisando os conceitos da geografia. Depois, no segundo vídeo, a gente falou um pouco sobre a questão das coordenadas geográficas, né? Paralelo, latitude, meridiano, longitude, o que que é cada coisa e como que a gente consegue localizar os pontos no mapa através do cruzamento dessas coordenadas. Agora, nesse último mapa, a gente vai ver fuso horários e a gente vai ver sobre os mapas, certo? Fuso horário, gente. O que que é o fuso horário? O fuso horário é uma faixa aí, de horário que ela é utilizada para padronizar a hora, o tempo pelo planeta, certo? Porque nosso planeta é muito grande. Se cada um fosse escolher o horário que quer, aí a gente ia ter uma coisa um pouco bagunçada, né? Então a gente precisa organizar direitinho essa distribuição de horários pelo planeta. Isso é um pouco recente, né, do século XIX, mas vamos entender como que foi feita essa divisão de fuso horário. No total, a gente tem 24 faixas de fuso horário. Por que 24, gente? Esse número não é aleatório. 24 é porque nós temos, né, 24 horas no nosso dia, certo? Então, cada faixa equivale a uma hora do dia, certo? E por que que a gente se baseou nas 24 horas? Porque as 24 horas, elas são resultado do movimento de rotação da Terra, que é o movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo, certo? Então, esse movimento que ela faz ao redor dela mesma dura 24 horas. E nessas 24 horas, cada lugar do mundo vai ter um horário diferente, né? Então, cada intervalo desses aqui que vocês estão vendo corresponde a uma hora diferente, certo? Tudo bem? E aí, como que a gente faz, geralmente, para é, é, saber exatamente qual que é a distância entre cada fuso horário? Aí a gente relaciona com a longitude, certo? O que que acontece? Lembrando que a longitude, ela é a distância, né, entre qualquer ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. Então, a gente tem várias faixas de longitude, ok? Se a gente pegar os 360 graus da Terra, né, que é o valor da circunferência da Terra, e dividir por 24, que é o total de horas que a gente tem no dia, a gente vai chegar a 15 graus de longitude. Então, cada fuso horário tem 15 graus de longitude. 15 graus de longitude corresponde a uma hora, ok? Essa é a definição de fuso horário. Uma coisa importante é que, por conta do movimento de rotação da Terra que acontece de oeste para leste, como vocês podem ver nessa setinha aqui, a gente poderia considerar que os lugares que estão mais a leste do planeta, a leste do meridiano de Greenwich, eles são adiantados, ou seja, eles são os primeiros a receber o Sol. Agora, os que estão a oeste do meridiano de Greenwich, eles são os últimos. Isso significa que eles estariam atrasados. Então, sempre que a gente vai fazer cálculo de fuso horário, quando a gente está indo para o leste, a gente aumenta, ou seja, a gente sempre soma as horas. Agora, quando a gente está indo para o oeste, a gente sempre diminui, ou seja, a gente vai subtraindo, ok? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vejam esse mapa do Brasil aqui. Pelo Brasil ser um país de proporções continentais, ou seja, ter um território muito grande, a gente vai ter 4 fusos horários diferentes no país. Então, a gente tem esse primeiro fuso horário aqui, onde estão localizadas as ilhas de Fernando de Noronha, o Atol das Rocas e os Peneiros de São Pedro e São Paulo. A gente vai ter esse segundo fuso horário, que é o horário oficial de Brasília, que é referência na maior parte do nosso país.
Esse terceiro fuso horário pega estados da região norte, centro-oeste. E o quarto e último fuso horário pega um pedacinho do Amazonas e o estado do Acre, tá? Então, vamos supor aí que a gente precise fazer uma viagem para cada um desses pontos do Brasil. Nós estamos saindo de São Paulo. São Paulo utiliza como referência o horário oficial de Brasília, que é esse fuso aqui, certo? Como vocês podem ver, o Distrito Federal está bem aqui, onde está localizado o Brasil, certo? Se em Brasília for meio-dia, em todos esses estados aqui em cinza mais escuro, será meio-dia, porque todos esses lugares estão no mesmo fuso horário que o de Brasília, certo? Tudo bem? Isso significa que em São Paulo seria meio-dia, ok? Agora, se a gente estiver indo viajar para Fernando de Noronha, saindo exatamente ao meio-dia, a gente vai considerar aqui em Fernando de Noronha um horário diferente. Lembrando que aqui, deixa eu pegar uma cadeira aqui, lembrando que aqui a gente estaria indo para leste, acho que eu estou um pouco, deixa eu só terminar. Então, se a gente saindo de São Paulo para Fernando de Noronha, a gente estaria indo no sentido leste. Então, aqui a gente teria que somar. Agora, saindo de São Paulo e indo para as outras regiões, para os outros fusos horários, a gente estaria indo para o sentido oeste. Então, a gente teria que subtrair. Certo? Então, se em São Paulo é meio-dia, que horas seria em Fernando de Noronha? Aqui é fácil, só a gente contar quantos fusos horários tem em São Paulo para Fernando de Noronha. No caso, a gente sempre conta o próximo fuso horário como referência. Então, São Paulo está aqui, Fernando de Noronha está aqui. A gente tem a diferença só de um fuso horário, certo? Vejam que aqui a gente só contou um. Se a gente está indo para leste, e a gente tem a diferença de um fuso horário, cada fuso horário equivale a uma hora, certo? Então, um fuso horário igual a uma hora. Meio-dia, que é o horário em São Paulo, mais uma hora de diferença, nós teríamos que em Fernando de Noronha é uma hora da tarde, certo? Agora, se a gente for, por exemplo, para Rondônia, se nós formos para Rondônia, aqui a gente pode perceber quantos fusos horários tem de diferença. Certo? Acabou. Se a gente tem um fuso horário, a gente tem uma hora de diferença. Mas a gente não está mais indo para leste, a gente está indo para oeste. Então a gente faz menos uma hora, certo? Então, em Rondônia é 11 horas da manhã, enquanto em São Paulo já são meio-dia, certo? E no Acre, gente, aqui ó, são 2 fusos horários de diferença. 2 fusos horários equivalem a 2 horas de diferença, certo? E como a gente está indo para o oeste, a gente vai subtraindo. Então, 12 menos 2 vai dar 10. No Acre, é 10 horas da manhã. Muito fácil, muito simples, né, gente? Tranquilo esse cálculo aqui, tá? Então, sobre o fuso horário, é isso, a gente entender o que é o fuso horário, né, como que ele foi criado e como que a gente faz esse